Você está prestes a ouvir algo que pode transformar não apenas o seu relacionamento com o dinheiro, mas toda a estrutura da sua consciência. Neville Goddard dizia que o mundo não é algo que você conquista com esforço, mas algo que você cria a partir do estado de consciência que ocupa. E não existe momento mais poderoso para moldar esse estado do que o instante antes de dormir. É nesse espaço sagrado entre a vigília e o sono que o corpo descansa, mas a mente cria. É nesse intervalo que a imaginação assume o comando e onde você tem acesso direto ao subconsciente, a parte divina da mente que Neville chamava de Eu Sou, o próprio Deus interior que reage àquilo que você aceita como verdadeiro. E antes de mergulharmos profundamente nesse ensinamento, eu quero te perguntar algo. Quantas vezes você foi dormir preocupado, angustiado, repetindo mentalmente memórias de dívidas, de falta, de escassez? Quantas noites você entregou ao sono uma vibração de medo, acreditando que o amanhã seria apenas uma continuação dos problemas do hoje? Se isso já aconteceu com você, e com quase todos nós acontece, então você já experimentou, mesmo sem perceber, o poder criador do estado pré-sono. Porque, segundo Neville Goddard, o último sentimento antes de adormecer se torna a primeira manifestação quando você desperta. E antes de continuarmos, deixe-me fazer um pedido importante. Se essas palavras já tocaram algo em você, curta agora este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa despertar para o poder interior que possui e inscreva-se no canal. Aqui, cada ensinamento é uma chave para transformar consciência em realidade. Agora respire fundo. Vamos juntos atravessar a porta dos ensinamentos de Neville Goddard e compreender como a imaginação, usada da maneira correta, especialmente antes do sono, pode atrair oportunidades, prosperidade e dinheiro de uma forma que transcende o esforço físico e alcança o nível da criação consciente. O poder esquecido do sono. Para Neville, dormir não era apenas um descanso biológico, era um ritual divino. Ele dizia que quando o corpo adormece, o mundo físico deixa de importar e o subconsciente assume a liderança. E o subconsciente não julga, não questiona, não analisa, ele simplesmente aceita. Tudo o que você sente como verdadeiro nesse momento é semeado como uma semente viva dentro da mente profunda, que movimenta as circunstâncias, inspira decisões, atrai oportunidades e reorganiza a realidade para refletir aquilo que foi aceito antes do sono. Neville resumiu isso em uma frase poderosa: o que você acredita ser verdadeiro sobre si mesmo antes de dormir, com o tempo, se tornará realidade. Essa é uma das declarações mais importantes da história da manifestação e também é uma das mais ignoradas. Vivemos numa sociedade que glorifica o esforço exaustivo, a luta constante, a busca desesperada por resultados. Mas Neville afirmava que esforço sem alinhamento é desperdício, porque a realidade externa é apenas o reflexo do estado interno. Você pode trabalhar 20 horas por dia, mas se seu estado interno for de falta, medo ou escassez, sua vibração será incompatível com a abundância. O esforço físico tem limites, a imaginação consciente não. A mente, como espelho do divino Neville Goddard, ensinava algo radical para sua época e ainda radical para a maioria das pessoas hoje. Deus não é uma força externa governando o universo. Deus é a sua consciência. O Eu Sou é a centelha divina que dá vida a tudo o que você pensa, sente e aceita como real. Quando você diz mentalmente "eu sou próspero", você desperta dentro de si a vibração da prosperidade. Quando diz "eu sou falido", desperta a vibração da falta. O universo não responde ao que você pede, ele responde ao que você é. Esse é um ponto crucial para entender a técnica da imaginação para atrair dinheiro dormindo. Porque, segundo Neville, orar por prosperidade a partir da sensação de que você não tem é uma oração vazia. A verdadeira oração não é pedido, é aceitação. Não é desejo, é suposição. Quando você entra no estado interno daquilo que deseja, você se torna vibracionalmente idêntico àquilo. Essa é a essência da lei da suposição.
A lei da suposição Neville afirmava que o mundo exterior é apenas um espelho daquilo que você assume como verdadeiro internamente. Se você assume dentro de si que o dinheiro flui com facilidade, essa suposição se manifesta em formas inesperadas, ideias, oportunidades, convites, coincidências. Se você assume que tudo é difícil, que dinheiro é escasso, que oportunidades são raras, sua vida seguirá essa mesma vibração. Ele dizia que suponha o sentimento do desejo realizado. Não imagine que um dia será rico. Imagine que já é. Não deseje liberdade financeira. Sinta-se livre agora, mesmo que externamente pareça o contrário. A suposição correta não depende das circunstâncias. Ela cria as circunstâncias. O papel sagrado da imaginação. Para Neville, imaginar era o ato mais poderoso que um ser humano podia realizar. Ele ensinava que tudo o que existe no mundo, absolutamente tudo, foi imaginado antes de ser construído. Uma casa, uma ponte, uma empresa, uma fortuna, tudo nasceu na imaginação de alguém antes de se tornar matéria. Ele dizia, a imaginação cria a realidade, não metaforicamente, não poeticamente, literalmente. A imaginação é o laboratório do divino, onde todas as possibilidades existem antes de se tornarem fatos. E qual é o momento em que a imaginação tem mais poder? Justamente o instante antes do sono. Dormir no estado desejado. Neville ensinava uma técnica simples, porém profunda. Você deve adormecer, sentindo o desejo cumprido. Isso não significa criar uma visualização longa ou complexa. Uma única cena curta, clara e emocional é suficiente. A chave é o sentimento, a vibração que você desperta dentro de si. Porque a linguagem do subconsciente não são palavras, são sensações. Se você deseja manifestar dinheiro, não tente imaginar várias notas ou valores. Imagine uma cena que simbolize abundância. Pode ser você recebendo uma mensagem de pagamento realizado, celebrando uma conquista financeira, agradecendo mentalmente por uma oportunidade que deu certo. A cena deve ser curta para que você possa repeti-la e deve ser sentida como real, porque é o sentimento, não a imagem, que molda a realidade. Neville dizia que, assim que o sentimento de realização se tornar tão intenso a ponto de substituir o desejo, você está no estado correto. A diferença entre desejar e assumir: desejar mantém você distante do que quer. Assumir traz para perto, para tão perto que se torna seu estado natural. Desejar é vibração de falta. Assumir é vibração de presença. A pessoa que deseja é como alguém fora de uma casa olhando pela janela. A pessoa que assume já está dentro da casa sentada no sofá. E o universo sempre responde a quem está dentro. A imaginação molda a matéria. Hoje, a neurociência confirma muitos dos ensinamentos de Neville. Estudos mostram que o cérebro não diferencia algo imaginado de algo vivido. Se você imagina uma experiência com emoção suficiente, seu corpo reage como se estivesse realmente vivendo aquilo. Isso significa que imaginar prosperidade cria no corpo a mesma química da prosperidade. Isso significa que imaginar liberdade financeira cria no corpo a química da liberdade financeira. E o corpo, alinhado à mente, passa a atrair circunstâncias compatíveis com essa frequência. Neville antecipou essa descoberta décadas antes da ciência. Ele dizia que a imaginação era uma ponte entre o mundo invisível das ideias e o mundo visível dos fatos. O estado de consciência é tudo. Nada no mundo pode mudar enquanto você não mudar por dentro. A pobreza não é o estado das suas finanças, é o estado da sua consciência. A riqueza não é o estado da sua conta bancária, é o estado da sua vibração. Neville dizia, você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Isso significa que o universo não responde aos seus pedidos, mas à sua vibração dominante. Se sua vibração dominante é de escassez, você manifestará escassez.
Se sua vibração dominante é de abundância, você manifestará abundância. Essa é a ciência espiritual da criação, a prática da criação consciente antes de dormir. Agora, vamos ao coração da técnica. À noite, quando você está prestes a dormir, seu cérebro passa do estado beta para alfa, depois para teta, exatamente o estado em que a mente subconsciente está mais aberta e receptiva. É nesse momento que Neville recomendava a técnica da imaginação. Ele dizia para você apagar as luzes, deitar-se confortavelmente, respirar profundamente, relaxar todo o corpo e criar uma única cena curta representando o desejo realizado. Mas essa cena deve ser vivida como presente, não como futuro. Deve ser sentida, não apenas observada. Deve ser repetida até que o sentimento de realização substitua totalmente o desejo. Quando o sono vier, deixe-se levar mantendo o estado interno da cena. O sentimento final antes de dormir é a semente da manhã seguinte. A prosperidade é um estado, não um destino. A maior ilusão da mente humana é acreditar que a prosperidade é algo que você conquista. Na verdade, prosperidade é algo que você acessa. A riqueza já existe em potencial. Você apenas sintoniza ou não com ela. Neville dizia que não existe falta no universo. Existe apenas falta de consciência da abundância. Quando você entra no estado de abundância, a realidade responde de acordo. O dinheiro que você deseja já existe. As oportunidades que você precisa já existem. Tudo já está disponível, mas apenas para quem vibra no estado correto. O despertar da consciência criadora. À medida que você pratica a técnica noite após noite, algo extraordinário começa a acontecer. Mudanças sutis, coincidências improváveis, circunstâncias novas, convites inesperados, ideias brilhantes, encontros sincronizados. Neville chamava isso de pontes de incidentes, acontecimentos guiados pelo divino para manifestar o que você assumiu como real. É o invisível se organizando para criar o visível. É a vibração se convertendo em matéria. É o estado interno se tornando experiência externa. E nada disso acontece por acaso. Acontece porque você decidiu assumir o poder criador que sempre foi seu. Encerramento. Se algo dentro de você se despertou enquanto ouvia estas palavras, eu quero que faça o seguinte: curta este vídeo agora, compartilhe com alguém que precisa despertar para sua própria grandeza e inscreva-se neste canal, porque aqui nós falamos da sabedoria que transforma vidas, a sabedoria que Neville Goddard dedicou sua vida para ensinar. Hoje, quando for dormir, entregue-se ao estado desejado, sinta o desejo cumprido, veja a prosperidade como presente, não como futuro, durma como quem já conquistou. E quando acordar, lembre-se, a vida não está reagindo ao seu esforço, a vida está reagindo ao seu estado. Você é a vibração da vitória, e tudo o que vibra nessa frequência, inevitavelmente se manifesta.